Gênesis 6, 5. É muito importante que a gente, o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então, o que o escritor desse texto está querendo transmitir para nós? Isso é Gênesis, é o começo. Ele está começando a relatar os momentos que antecederam o dilúvio. O dilúvio aconteceu e a Bíblia está dizendo: o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra. Isso é antes do dilúvio. Então o Senhor viu que tinha pré-dilúvio uma situação complicada na terra. E ele disse assim, que toda a inclinação dos pensamentos do coração era para o mal o tempo. Então havia uma desorganização da obra de Deus, um distanciamento das pessoas. Então ali Deus vai escolher uma família. Por que eu escolhi hoje? Porque Deus foi trabalhando no meu coração sobre a questão que nós estamos lançando aqui, esse interesse de oração pelas famílias. Então Deus escolhe uma família. E eu queria que você me dissesse qual foi a família que ele escolheu para tratar da questão do dilúvio e da continuação do seu projeto e da sua obra. Qual foi a família responsável nas mãos de Deus para dar continuidade ao projeto de Deus depois do dilúvio? Foi Noé. Noé, sua esposa, seus filhos estavam ali nas mãos de Deus como instrumento para dar condições de continuar a obra de Deus depois daquilo que foi o dilúvio. Então, uma família foi escolhida por... Agora, o dilúvio não era composto, a situação não era composta de muitas famílias, mas você imagina, isso que chamou minha atenção, o Senhor Deus só encontrou uma família com quem ele podia realizar uma restauração. E que família era essa? Aquela família. Era a família perfeita? Não. Mas foi a família que Deus encontrou. E eu vou mostrar aqui para vocês o que estava no coração daquele pai de família, para que vocês entendam por que Deus escolheu aquele homem e como aquele homem, com a sua família, temente a Deus que ele era, obedeceu passo a passo tudo que Deus lhe mandou fazer, e ele foi o elemento que preservou o propósito de Deus sobre a terra. Então eu quero falar que a família é muito importante nas mãos de Deus. E muito importante aqueles que lideram as famílias lá, seja a esposa, seja o esposo. Por que nós estamos falando isso? Porque a igreja tem que se interessar pelas famílias cada vez mais. Porque cada vez mais as famílias estão sendo desconstruídas. Cada vez mais as famílias estão sendo atacadas. Cada vez mais as famílias estão sendo desvalorizadas. E cada vez mais o mal está crescendo e a família está sendo envolvida por situações que a distancia, ou que as distanciam, famílias, de Deus e dos caminhos do Senhor. Então, cabe às igrejas que creem no Senhor, creem na palavra do Senhor, interceder, pedir a graça de Deus, o poder de Deus, e manter uma igreja, uma comunidade que ama as famílias, que respeita as famílias, que gosta da ideia cristã de que famílias são importantes. E Deus escolheu uma família. Se Ele olhasse para a nossa realidade, Ele escolheria qual família na nossa igreja para ser a família de referência. Você já pensou? Se o desafio fosse esse? Mas o Senhor teve esse desafio lá, Ele teve que escolher uma família, escolher uma, no meio de uma multidão. Por que Ele escolheu aquela? Porque ela era composta por um homem, um líder chamado Noé. A Bíblia diz, veja Gênesis capítulo 6, verso 9,
Gênesis 6, 9. A Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, este é o registro dos descendentes. Noé era homem, o quê? Justo. Então, Noé era um homem justo. Então, Deus está procurando nas famílias pessoas que sejam justas. Pessoas cujas vidas são eticamente compatíveis com os princípios de Deus. Famílias que possam demonstrar na sua prática, na sua vida, no seu dia a dia, que são famílias que se prezam por serem justas. Famílias que fazem as coisas certas do ponto de vista de Deus. Diz a Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça nesse caso? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, Noé era justo, mas não era outra coisa. O que ele era também? Era íntegro. A integridade é algo que significa inteiro. Então, Noé não era um homem dividido. Noé não era um homem repartido. Ora é uma coisa, ora outra coisa, né? Ora responde de um jeito, ora responde... Não, Noé era um homem íntegro, inteiro. Ou seja, ele era uma unidade que Deus reconheceu como integridade. Então, nós temos que ter famílias e sermos famílias íntegras. Porque essas famílias serão importantes para serem usadas por Deus para ampliar e propagar o seu propósito, desenvolver o seu propósito, preservar o seu propósito. Mas o que ele era? Entre pessoas da sua geração, e diz a Bíblia, ele andava com... Então ele estava no meio de um lugar fácil? O cenário era fácil para ele? A Bíblia diz que o povo fazia o mal, o que era mal aos olhos de Deus. Mas esse indivíduo se destacava no meio de toda aquela perversidade, no meio de toda aquela coisa ruim. Esse indivíduo se destacava como um indivíduo que andava com... Então é possível você ser fiel a Deus, mesmo que o cenário seja adverso, mesmo que o cenário não reconheça o Deus poderoso da criação em quem você crê. Mas você não tem que andar com o cenário, você tem que andar com Deus dentro do cenário. E você tem uma vantagem, porque o Espírito do Senhor habita em você. Então você não tem nem que mostrar o Deus poderoso, dizer, aqui está o Deus aqui. Não, a sua vida já é o invólucro do Espírito. A sua vida já é o envelope do Espírito. O Espírito é a carta do Senhor, está dentro. Então, Noé era um homem que andava com Deus no meio das adversidades. Muitas vezes, quando as coisas se complicam, a gente acaba se distanciando do Senhor por causa das dificuldades que a gente encontra de conciliar a nossa caminhada com Deus e as situações do mundo ao nosso redor. Então, nós temos que ter uma sensibilidade para a gente andar com Deus, assim como Noé andava com Deus. Então, essa família foi especial. Uma outra coisa que me chama a atenção, o Senhor disse assim, contigo estabelecerei a minha aliança. Então, era um homem com quem Deus se sentiu à vontade para estabelecer uma aliança. Às vezes Deus quer realizar uma aliança, mas a outra parte não corresponde aos compromissos que a aliança impõe, que a aliança representa. Então Deus quer fazer conosco uma aliança. Sabe como que ele fez uma aliança com Noé? Quando terminou o dilúvio, quando aconteceu aquela situação, a Bíblia diz que apareceu o arco-íris no céu. Sabe o que é o arco-íris? É arco-íris porque muitas cores, né? O arco-íris aparecendo. Então Deus falou assim,
Esta é a minha aliança que eu faço contigo. Coloquei meu arco nas nuvens. E todas as vezes que, com alguma motivação, houver qualquer situação que represente o dilúvio, nunca mais acontecerá sobre a terra. Porque eu olharei para o meu arco e me lembrarei da aliança que eu fiz com você. Imagine que Deus faz uma aliança com você. As coisas podem ser as mais difíceis, mas a Bíblia diz que o Senhor olha para o arco, se lembra da aliança. Então Deus tem símbolos que Ele usa para estabelecer a aliança conosco. A palavra dEle é uma aliança conosco, é um novo testamento que Ele nos deu. É o testamento que vai nos guiar e dirigir para saber qual é a nossa herança que Ele deixou para nós e que nós podemos transformá-la em experiência nossa. Então são alianças. Quando a gente celebra a ceia, tem o pão que simboliza o meu. Então isso foi uma aliança que Ele fez conosco. O sangue e o corpo de Jesus foram derramados por nós. Por isso que é a aliança que eu faço convosco no meu sangue. Todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem-se de mim. Por quê? Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. São alianças eternas, alianças que não tem como passar, e nós estamos aliançados com Ele. Então o que acontece? Ele é o Deus de aliança. Nós já cantamos esse hino aqui? Deus de promessas, Deus de alianças. Então Ele faz alianças conosco. Assim como Ele fez aquela aliança com o Noé, naquele dia, naquela situação especial. Por quê? Porque ele era um homem que andava com Deus, era reto aos olhos de Deus, era íntegro no seu coração, era inteiro na presença de Deus. Era um adorador que Deus, abençoava. Veja o Gênesis 8,17, para a gente ter uma ideia. Gênesis 8,17. Só para vocês terem essa ideia da importância de Deus poder contar com a sua família. A importância de Deus poder contar com as famílias dessa igreja. Para, através dessas famílias, fazer alianças e realizar algo que seja importante para que o reino dele se estabeleça entre nós. Faça que saiam também todos os seres vivos, todos os animais abundantes sobre a terra. Olha só, ele queria que aquela família fizesse o quê? Que aquela família fosse responsável para que aquela obra que ele deu para o Adão lá atrás, não era encher a terra, não era multiplicar-se na terra. Então, que a terra sejam férteis e na terra sejam férteis e se multipliquem. Ou seja, ele queria reproduzir com aquela família aquilo que ele tentou fazer com o Adão. Mandou Adão multiplicar, encher a terra. Ele estava fazendo a mesma coisa. Então, na cabeça do Senhor, era recomeçar, era restaurar o propósito dele, que tinha sido perdido porque as pessoas foram infiéis. Mas ele queria começar com essa pessoa o mesmo que ele fez com Adão. É sempre Deus usando famílias e pessoas para restaurar, para recomeçar, para reconstruir, para fazer algo que os seres humanos distantes de Deus vão destruindo, vão desestruturando. Então, o Senhor precisa famílias que sejam nas mãos dele, bênçãos capazes de cumprir o propósito e o projeto. Veja 9:1, por exemplo, capítulo 9, verso 1. Olha, só para vocês terem uma ideia como é que é, olha lá. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. E o que ele falou para o Adão? Não foi exatamente isso? Então o que Deus queria com essa família? Embora ele julgasse aquela situação pelo dilúvio, ele queria que essa família fosse dar continuidade ao seu propósito. Então o que Deus quer conosco? Que Ele possa usar as nossas vidas para dar continuidade ao seu propósito, mesmo que o mundo esteja se distanciando do seu propósito.
mas o Senhor quer ter homens e mulheres, Ele quer ter igrejas com famílias que possam ser usadas nas mãos dele para cumprir o propósito dele. Faz sentido para vocês isso? Faz? Então pronto. Eu queria que vocês, o cenário onde o Noé é chamado, era um cenário difícil, porque a Bíblia diz que o gênero humano se havia corrompido. Então, ele é uma pessoa estranha no meio daquele mundo. E você pensar na Bíblia, diz que você é sal da terra, que você é luz do mundo. Então, você vai ser, de alguma maneira, uma pessoa estranha no meio de um mundo que vive distante do propósito de Deus. Então você vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para discernir os espíritos que estão pelo mundo e saber identificar-se com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Porque isso é que fez do Noé uma pessoa habilitada diante de Deus para dar continuidade à obra dele. Nós não estamos aqui para dar continuidade à obra de Deus? Nós não estamos aqui para dar às futuras gerações uma identidade cristã, espiritual. Nós não estamos aqui para ajudar os nossos filhos e netos a entenderem os propósitos de Deus, para não se desviarem dos caminhos. Então Deus quer usar famílias, e famílias que nas mãos dele possam ser uma bênção. Famílias que andem com o Senhor, que amem o Senhor, que reconheçam o Senhor, mesmo no meio dessas adversidades, né? Gênesis capítulo 6, verso 7, olha que frase dura do Senhor. Gênesis 6, 7, o Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que eu criei. Olha o Senhor falando, eu eliminarei. O dilúvio foi isso. E com eles também os animais e rebanhos, os animais rastejantes, aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Deus está dizendo, eu me arrependo de ter feito esse tipo de gente que não tem nenhuma percepção da bênção que foi a criação de cada um deles. O homem se distancia de Deus, o homem se corrompe e perde o senso de que ele é obra do Criador. Então Deus falou assim, é como se Deus dissesse assim, eu me arrependo. Por quê? Porque aquilo que eu criei, a minha imagem conforme a minha semelhança se deteriorou. Mas não era todo mundo, porque ele encontrou uma família lá. Isso dá para a gente uma esperança e um alento. Nós podemos ser, nas mãos de Deus, instrumentos de Deus, para fazer aliança com o Senhor, para lutar pela revelação do Senhor, chegando até os corações humanos. Por isso ela passa por nós, por isso que Deus trabalha conosco, opera em nós, nos dá a sua percepção, para que a gente possa levar avante, né? Então, Noé achou graça aos olhos de Deus. Que nós, como famílias, possamos achar graça aos olhos de Deus. Porque esse é o melhor momento da nossa relação com Deus. É quando nós somos aprovados pelo Senhor. Não adianta eu me aprovar diante de Deus, se eu não tenho a aprovação de Deus. É Ele que é o principal elemento da aprovação. Por isso que o apóstolo Paulo falou com seu filho na fé, o Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Apresentar-se a Deus como uma pessoa aprovada, que não tem de que se envergonhar, seja justo, seja ético, seja correto, e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, faça da palavra de Deus o seu livro de cabeceira, o seu livro de reflexão, o seu livro de estudo. Sabe por quê? Porque Deus nos deu a palavra dele para firmar no nosso coração a nossa identidade com ele. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Então o Senhor quer que nós tenhamos a palavra dele para nortear a nossa vida, para instruir as nossas escolhas, para nos preparar para evitar os abismos que aparecem, para evitar as situações que podem ser prejudiciais às nossas vidas e às nossas famílias. Vamos fazer desse momento aqui na nossa igreja um reconhecimento de que Deus separou uma família para cumprir o propósito que ele diz, eu tinha arrependido, mas acho que ele voltou atrás, porque quando ele levantou essa família, começou tudo de novo, então é porque ele queria que a obra dele continuasse, e ela deve continuar em nós, e deve continuar através de nós, porque em nós Deus está falando com esta geração, através de nós ele vai falar com a futura geração, que são os nossos filhos, nossos netos, que a gente seja então aquela família que Deus vai poder usar para abençoar as futuras gerações. Para isso nós precisamos ser abençoados, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Se não temos esta experiência com o Senhor, se não temos essa grandeza do Senhor na nossa experiência, difícil a gente dar o que não tem. Precisamos construir em nós mesmos essa relação com o Senhor. Precisamos construir em nós mesmos essas alianças com o Senhor. Temos que nos aliançar com o Senhor em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos abençoar nossas futuras gerações. Ajudar que elas também construam alianças com o Senhor, porque viram essas alianças em nossas vidas, né? Quando o Senhor instituiu a Páscoa, ele disse que os hebreus lá deveriam celebrar a Páscoa, e quando os filhos perguntassem, que rito é esse que vocês estão? Aí vocês vão dizer, é o dia que o Senhor nos tirou da escravidão, é o dia que o Senhor, né? Mostrando como que foi a libertação. Então, as coisas que o Senhor faz conosco, e os conselhos que Ele nos dá, e as alianças que Ele faz, é para nos manter com a mente aberta, para perceber a presença do Senhor em nosso dia a dia. Faz sentido para vocês? Então vamos orar pelas famílias, que é o que eu trouxe essa mensagem para isso, para inspirar a gente a orar pelas famílias. Mas antes de tudo, vamos orar por nossa própria família, para que nós sejamos assim nas mãos de Deus, já abençoados por estarmos aqui e por estarmos participando desse movimento espiritual, mas que Deus também possa nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. Então, curve a sua fronte agora e vamos orar ao Senhor, vamos. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Queremos pedir que as nossas famílias, no que depende de cada um de nós, seja uma família agradável aos teus olhos. Faz com que nós sejamos membros de uma família e que esta família seja abençoada pela nossa presença ali. Ó Deus, trabalha na nossa vida para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para abençoar as nossas famílias, para trazer a tua presença para dentro das nossas famílias, para sermos um ponto de ligação entre o Senhor e as nossas famílias, para que a presença do Senhor, a graça do Senhor, chegue aos nossos filhos através da nossa instrumentalidade, que nós possamos ser nas tuas mãos aquela voz que clama muitas vezes no deserto, mas não nos deixes desanimados, nem incrédulos, achando que não tem solução. Ó Deus, levanta dentro de nós uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé que acredita que o Senhor abençoará cada vez mais a família onde nós pertencemos, que através de nós a tua graça chegue nas nossas famílias e toque os corações das pessoas, e que haja, Senhor, um despertamento espiritual,
que haja salvação, transformação de vida, superação de obstáculos, portas abertas, prosperidade espiritual, prosperidade material, prosperidade emocional. Ó Deus, que nossas famílias possam fazer que a nossa igreja seja uma igreja abençoada, uma igreja próspera, uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja que proclama nesse lugar as bênçãos da Tua palavra, as bênçãos da Tua presença. Ó Deus, toma esta igreja nas Tuas mãos, guarda essa igreja dos males, traz sobre essa igreja a Tua unção, e que nós possamos ser não somente famílias abençoadas, mas possamos ser a Tua família abençoada neste lugar. Ó Deus, nós entregamos nossas vidas, entregamos nossa igreja nas Tuas santas mãos, e entregamos, ó Deus, todas as famílias da igreja nas Tuas santas mãos, para que o Senhor faça uma operação espiritual de grande alcance na vida dessa igreja, e na vida de cada família em particular, e na vida de cada um de nós. Que a Tua bênção caia sobre nós poderosamente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?